Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está de volta para mais um vídeo de revisão e agora nós vamos revisar, três elementos da gramática hebraica que são chamados prefixos. Eles são chamados prefixos porque eles ocorrem na língua hebraica juntos da palavra que eles acompanham, seja a palavra substantivo ou adjetivo ou até mesmo nome próprio. Então aparece grudado na palavra, junto dela, não separado. E esses elementos é o artigo definido, a conjunção e a preposição. Primeiro, então, o artigo definido. O artigo definido em hebraico, ele tem a mesma função que o artigo definido em português, mesma função gramatical, tá? Definir um substantivo ou adjetivo que ele acompanha, a palavra que ele acompanha. Só que ele aparece ligado à palavra que ele define como um prefixo, né? Então, sempre que aparecer um artigo na língua hebraica, esse artigo aparecerá ligado à palavra que ele está definindo. E assim ele se torna um prefixo dessa palavra. Em português, o artigo aparece isolado da palavra, que ele define. Então, aparece como prefixado na palavra, mas separado dela. A gente pode ver aqui no exemplo como que isso funciona, né? Para você perceber essa dinâmica. Em português, eu tenho a expressão aqui, a palavra. O a aqui é o artigo definido e depois o substantivo ao qual ele define, e eles estão separados. É assim que nós escrevemos. Em hebraico é o contrário. Eu tenho o artigo definido e o substantivo que ele define, mas o artigo está junto do substantivo, né? O artigo então é escrito junto da palavra a qual ele define, tá? Então, o artigo definido em hebraico, ele apresenta-se como uma forma básica, né? Além de aparecer junto da palavra, ele tem apenas uma forma básica, tanto para o singular e plural, como para feminino e singular. Ora, se o artigo definido em hebraico apresenta-se como uma forma básica, tanto para singular e plural, como para feminino e masculino, então como é que isso se dá na realidade, né? Veja aqui o exemplo, em português, nós temos quatro formas para o artigo definido. Eu tenho o e a no singular, para masculino o e feminino a. Eu tenho os e as para masculino plural e feminino plural. Já em hebraico, para essas quatro formas aqui em português, eu tenho apenas uma, que é o uso da letra Re. A letra Re representa tanto o IA e os IAs. Mas então, como saber o que o artigo hebraico representa junto com a palavra que ele pode, se ele pode ser qualquer uma das quatro opções, tanto o ou a, os e as? Ocorre que a palavra que ele acompanha, ou seja, que ele define, é que vai indicar se o artigo é singular ou plural, feminino ou masculino. Como você pode ver aqui no exemplo, a expressão haaretz. Haaretz, eu tenho aqui uma palavra, um substantivo, mais o artigo que está aqui destacado em amarelo. É assim que pronuncia, haaretz, né? Aqui então, essa expressão haaretz é igual a artigo ha mais substantivo eretz, que deve ser lido como a terra. Em amarelo aqui o artigo e em branco, o substantivo, como você vê aqui também na forma hebraica. Então o artigo ele veio junto da palavra que ele define, grudado. Outra coisa que ocorreu aqui, que pode ocorrer bastante vezes, é comum isso, você pode ver aqui que o substantivo eretz, que é terra, ele é escrito com dois segóis, duas vogais segol, primeiro e segundo aqui, os três pontinhos em forma triangular. Só que quando ele recebe o artigo, ele vai mudar a leitura, que ao invés de ser Haaretz, vai ser Haaretz, porque o primeiro segol se torna um Kametz Gadol, que é um Tzinho, né? Então isso vai acontecer bastante, tá? E mudar um pouco a leitura da palavra devido a esses prefixos, que grudam na palavra, assim, que vem junto com ela. Fora isso também ainda terão sufixo, que vem no final da palavra, coisas que vão grudar nela também, mas isso aí é um outro capítulo da matéria. As formas do artigo definido em hebraico.
né? O artigo definido em hebraico pode ser reconhecido com certa facilidade, porque, como eu já disse antes, ele se apresenta numa forma básica apenas. E essa forma é essa daqui, o uso da letra R. E em geral com o patazinho aqui, né? Esse tracinho embaixo, que é a consoante R mais a vogal patá. Essa seria a forma básica, mas o artigo pode aparecer com algumas variações, mantendo a letra R da forma básica, sempre ali marcando posição. E as formas variantes são todas essas aqui, ó. Rá, Rá, Ré, Rá e Rá também. Esse aqui entre parênteses eu estou demonstrando a forma desse artigo Rá aqui, no caso, do artigo definido em hebraico aqui. Porque aqui ele é formado pela consoante e o patá. E aqui no Dalet, que está em branco, que significa, representa qualquer consoante, tem esse pontinho no meio. Esse pontinho no meio de Dalet chama-se Dagesh, mas nessa formação aqui, ele faz parte da formação do artigo. Então é Ra, né, a consoante Re, mais o patá e mais o pontinho que vai aparecer na consoante seguinte, tá? Então, o que há de comum em todas as variações? Eu tenho aqui, ó, Rá, Ré com patá, eu tenho aqui Rá, Ré com kametz, eu tenho aqui Ré, Ré com segol, Rá, que é o Ré mais o patá mais o dagesh. O que há de comum em todas elas? A letra Ré. Né? Então, seja qual for a leitura aqui das vogais, as variações da forma, o que caracteriza a forma básica do artigo definido é a letra R. Tá? Então, apareceu ali a palavra com uma letra R, ela iniciou com uma letra R, você deve ficar atento porque pode ser um artigo definido que aparece junto da palavra que ele define. Tá? Exemplos. Olha aqui a palavra sus, né? Em hebraico, que significa cavalo. E aí então, como eu faço para dizer ou escrever o cavalo em hebraico. Então, em vez de sus, vai ser ha-sus. O ha, que é uma das formas do artigo definido, olha aqui, ó, junto com o substantivo. E aqui você pode ver o dagesh, né, o pontinho bem no meio do samé, porque aqui é a forma que é compreendida com a consoante re, mais o kametz e mais o dagesh na primeira consoante logo a seguir. Tá? A outra aqui, nós temos aqui o Rehal, templo, né? Rehal, templo. Se eu quiser dizer o templo, eu direi assim, Rehal. Ra o artigo em amarelo, e aí Rehal o substantivo. Rehal, o templo. O outro aqui é Hadash, novo. Hadash, o novo. Na outra palavrinha aqui, ir, cidade. Rair, a cidade. Né? Então eu tenho aqui o uso das 4 formas variantes do artigo, e o que há em comum em todos eles é a presença da letra R, e aí as variações se dão nas vogais e no daguejo que aparece aqui. Em todos os casos, a tradução significada é o, a. E se fossem aqui no plural, seriam, no caso sim, por exemplo, seriam os cavalos, né? Mas a forma do artigo seria essa mesma. A mesma coisa aqui, se fossem os templos, seria Rechalim. E aí, no caso, os templos. Mas a forma do artigo é a mesma. Então, o que definiria, né, o número do artigo singular ou plural é o substantivo. E o que definiria o gênero masculino ou feminino é a palavra que vem a seguir. Tá legal? E agora vamos ao VAV conjuntivo. Né? O VAV conjuntivo é a mesma coisa que a conjunção. E se eu chamo de VAV conjuntivo, que é essa letra hebraica aqui, significa que este VAV tem a função de ser uma conjunção. O que é uma conjunção? Né? A conjunção ela aparece de várias formas no texto hebraico, de várias formas. Né? Surge sempre no início de uma palavra, igual ao artigo, ou seja, grudado na palavra, ligado à palavra a qual ela tem a função
de conjunção, de unir, né? A função de uma conjunção é unir palavras e orações. Por isso, a tradução pode ser e, na maioria dos casos, mas ou então de acordo com o contexto. Então, em geral, a princípio, a sua primeira escolha da tradução será e, né? Que é a conjunção de ligação. Quais são as formas básicas da conjunção, né, do VAV conjuntivo? A forma básica é um VAV com um chevá, uma semivogal embaixo. Mas ele tem variações, né? Em palavras iniciadas com sílaba tônica, ao invés de VAV com chevá, vai ser VAV com câmetz. Ao invés de V, fica vá. Antes de chevá composto, toma a vogal acompanhante do chevá, como aqui na palavra ani, que significa eu, que é o pronome pessoal, né? Ani, pode ver aqui que é um aleph, consoante, e aí chevá composto, chevá com patá. E aí no caso, como é que a palavra ani vai receber a conjunção? Não será ve ani, mas vá ani, porque esse tracinho, que é o patá, ele empresta daqui da primeira consoante. Então vem para cá, vá ani, que significa e eu. Então a conjunção é esse ezinho aqui, que tem a função de ligação. Antes de mem, de bet e p, e chevá composto, a conjunção assume essa forma aqui, vu, né? É o vav com o pontinho no meio dele, que vai se tornar ali então a conjunção. Antes de iod, essa letrinha aqui, com chevá vocálico, então se torna vi. Então a forma da conjunção pode ser v, vá, vá, vu e vi, né? Repara que o vav pode aparecer então com qualquer uma dessas formas. V, vá, vá, vê, vu e vi. Em todas elas, o que há de comum nas variações é a letra VAV. Então, a característica principal da letra VAV da conjunção é a letra VAV. E aqui uma dica, né? Quando uma palavra ou uma expressão ela vem acompanhada de conjunção, ou seja, o VAV conjuntivo, com função de ligar frases, palavras e orações, né? Ele como prefixo será o primeiro a aparecer na palavra, junto da palavra, assim, ele vai ser a primeira letra da palavra. E o que isso nos facilita em relação ao VAV conjuntivo ou conjunção é que em hebraico há pouquíssimas palavras que começam com VAV, pouquíssimas, no hebraico bíblico no caso, né? Se você pegar um dicionário ou um léxico analítico, você vai descobrir que não chegam a 10 palavras do Antigo Testamento, aquelas que começam com VAV. Então, em geral, uma regrinha para você conhecer o VAV conjuntivo, né, como função de conjunção, é que se você encontrar uma palavra que começa com VAV, com essa letra aqui, você provavelmente está lidando com uma conjunção. E o legal é que ela sempre vai aparecer no início da palavra, como a primeira letra, né? Como nós vamos ver aqui agora nos exemplos. A palavra sus, cavalo, e aí versus e cavalo. A conjunção aqui V mais substantivo. E como o prefixo e o artigo também é prefixo, pode aparecer os dois juntos, como aqui embaixo, né? Versus. V é a conjunção, o ra é o artigo, o e sus cavalo. Então, e o cavalo, tá? E aqui na palavra filho, ben, temos, olha aqui, ó, o ven. O ven, o filho, né? E se fosse com também o artigo definido, ó, a conjunção vem a primeira e daí vem o artigo. Então, verhaben, verhaben, a conjunção, o artigo o, aqui o ra, e o ben, filho, tá? Então, essas são as dicas para você reconhecer uma conjunção, como ela fica na palavra e como traduzir, tá legal? E agora vamos às preposições, nas preposições que são prefixas, as bekele, que tem essa forma aqui, be, que e lê.
A forma básica é essa, né? As consoantes com o shevá, tá? E em hebraico existem várias preposições. Algumas delas são prefixos, ou seja, aparecem ligadas às palavras, assim como o artigo e a conjunção que nós vimos agora há pouco. E essas preposições podem ser chamadas de preposições inseparáveis, porque elas aparecem sempre juntas das palavras. E nós vamos ver aqui apenas as preposições inseparáveis. As autônomas também fazem parte de outro conteúdo. A forma básica das preposições inseparáveis é a seguinte: a preposição be, né, que deve ser traduzido como em, por ou com. A preposição que, assim, que traduz como ou conforme. E a preposição le, a, para e de. Você pode ver que elas têm mais de um significado para a tradução e você pode estar perguntando em qual deles você vai escolher para traduzir um texto. Então, a rigor é aquele que melhor couber na tradução, que melhor combinar com a palavra que ele está acompanhando, com o contexto. Então, é o contexto que vai definir se você vai usar em, por ou com para traduzir a preposição be, ou como ou conforme para traduzir a preposição que, ou a para de para traduzir a preposição le. Ah, essa parte aqui ela é relativamente fácil, porque se você trabalhar com hebraico, você vai encontrar essas preposições muitas vezes. Então, rapidinho você vai aqui aprender e decorar essa questão de tanto que você vai ter que resolver problemas com ela, no caso, resolver traduções, né? Mas, além da forma básica, podem aparecer em variações. Olha aqui as possibilidades. Pode aparecer como be, ba, bi e be. Ou be, que, ka, ki e que. Pode aparecer como le, lá, li e lê. A básica essa aqui é be, que, lê com chevá, mas depende de como está a palavra que ela acompanha. As regrinhas não vêm ao caso agora, porque você não vai escrever em hebraico, só traduzir o texto. Basta você lembrar que a forma básica das três preposições, a primeira é a consoante B, a segunda a consoante CAF e a terceira a consoante LAMET, né? O BQLE. Aqui então três exemplos, né? De novo a palavra sus, cavalo. Se eu quiser falar com preposição ou escrever é bessus. Bessus em cavalo, ou por cavalo, ou com cavalo, como ficaria melhor dentro da frase. E aqui a preposição que, junto com o substantivo, né? Que sus, como cavalo ou conforme cavalo. Depende do contexto. E na outra preposição aqui, le sus, né? A preposição le mais substantivo sus. Para cavalo, pode ser a cavalo, para cavalo ou de cavalo. Mas lembra que esse a cavalo aqui não seria que você estaria andando a cavalo, né? Mas esse a para de com preposição indica direção, procedência ou posse. Tá legal? E não o modo. E assim, pessoal, a gente chega ao fim desse vídeo que tratou sobre o artigo definido, as conjunções e as preposições, tá? Lembrando que elas são prefixos, né? Ou seja, esses três elementos aparecem grudados na palavra, juntos da palavra. E podem aparecer, inclusive, os três juntos, né? Tanto o artigo, conjunção e preposição. Artigo e conjunção aparecem regularmente juntos. Conjunção e preposição também aparecem regularmente juntos. Agora, artigo e preposição vai acontecer de que o artigo vai ser contraído na preposição, tá? Mas isso também é uma outra matéria que não vem ao caso agora, tá legal? E também na hora de traduzir o texto que apareceu na palavra ali, preposição e artigo juntos, né? Será necessário na tradução, sabe, pelo contexto, a tradução tanto com o artigo quanto a preposição
embora quando isso acontecer em hebraico, o artigo ele vai ficar implícito, né, na preposição. Então isso só é um adiantamento, mas não vem ao caso agora e vocês não vão lidar com isso nesse curso ainda, porque ele é apenas introdutório, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a aprenderem um pouco mais e pegarem um pouco mais da percepção da língua hebraica para ajudar vocês aí nos seus estudos e também na prova. E até a próxima aula então. Um abraço.